Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Microsoft Word. Galera, na aula de hoje nós vamos aprender alguns recursos muito importantes para trabalharmos com colunas e também com publicações do tipo jornal e revistas, tá? E normalmente esse tipo de publicação vai ter esse tipo de recursos, tá? Quando você for trabalhar uma publicação do tipo jornal, revista, ou que você precise trabalhar com esse tipo de formato, seja um comunicado interno de uma empresa, ou até mesmo alguma publicação que precise acompanhar os formatos do tipo publicação jornal e revista, por exemplo, tá? E também os formatos de livro, beleza? Então, normalmente essas publicações vão ter esses formatos, então é importante que a gente saiba aplicá-los caso a gente venha a ter que redigir um documento pelo próprio Word. Então, começando aí a nossa aula, eu tenho um texto, como vocês podem ver. Vocês podem copiar esse texto aí, dar um pause aí no vídeo de vocês, mas eu também vou disponibilizar esse texto para que vocês possam copiar, tá? Vou enviar aí no grupo em PDF depois que eu enviar o vídeo, tá? Vídeo aula. Mas caso você queira pausar e acompanhar, se for possível, você também pode fazer, até porque o texto é um texto pequeno, tá? Nós vamos utilizá-lo como exemplo até para que você não fique muito tempo aí digitando nesse momento e você consiga se concentrar no conteúdo que nós vamos passar na aula de hoje. Aqui eu tenho um texto e eu quero que esse texto seja dividido em duas colunas. Então, como proceder nesse caso, trabalhar com colunas no Word? Eu primeiro vou utilizar o comando selecionar, em seguida eu vou clicar em selecionar tudo, tá? Ou simplesmente poderia dar um comando Ctrl T, que é a mesma coisa. Em seguida, eu vou aqui no nosso menu layout da página e depois eu vou na opção colunas. Seguindo aqui a opção colunas, eu vou utilizar a opção 2, tá? Duas colunas. Então, normalmente por padrão, ele vai fazer a quebra de duas colunas. Caso essas duas colunas não sejam divididas, caso o conteúdo fique aqui, por exemplo, em uma só coluna, o que pode acontecer, você pode utilizar esse comando aqui, chamado quebras. Seleciona o ponto onde você quer dividir a coluna. Então, digamos que eu queira que daqui para baixo venha para cá. Então, eu vou clicar aqui no início do ponto onde eu quero dividir a segunda coluna. Eu vou na opção quebras. Em seguida, eu vou em coluna, tá? E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu inicialmente lá no exemplo. Beleza, gente? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui em colunas é ir em mais colunas e habilitar a opção linha entre colunas, que vai criar essa linhazinha entre uma coluna e outra, tá? Aqui eu posso definir o número de colunas, caso eu queira dividir por mais do que 3 colunas. Aqui eu posso definir a largura e o espaçamento dessas colunas. E aí eu vou clicar em OK, tá? Eu não vou fazer essas alterações, vou manter o padrão e vamos dar um OK aí para vocês verem a linha divisória, tá? Uma outra coisa que é possível fazer é você utilizar a hifenização, que é interessante, tá? A hifenização basicamente vai colocar o tracinho, ou o que a gente chama de hífen, quando houver a quebra de uma palavra no texto. Então, se essa palavra estiver cortada, por exemplo, se ela terminasse aqui embaixo, ele ia colocar o hífen, tá? Automaticamente, sem a necessidade de eu fazer isso que eu fiz agora, pois eu fiz manual, tá? Só para exemplificar. Então ele vai, basicamente, eu vou dar um comando automático para que ele possa identificar quais as palavras ficam melhor ajustadas dentro do nosso texto, e quando houver a necessidade de quebrar o texto, ele vai quebrar, e toda vez que houver aí a quebra do texto, ele vai colocar um hífen para facilitar a leitura do nosso usuário, da pessoa que estiver vendo, ou lendo essa publicação. Então nós vamos clicar aqui em hifenização e vamos colocar a opção automático.
Beleza? Então aqui ele identificou, ó, que a palavra misteriosos foi necessário, ó, efetuar a quebra e por isso ele colocou o hífen. É a mesma coisa aqui, ó, em continuam, tamanha e assim sucessivamente as outras palavras, tá? Então assim facilita a leitura da pessoa que for aí ler esse texto, ela consiga ter aí uma facilidade melhor de compreensão, tá? Ao invés de simplesmente a palavra ser cortada, esse corte é acompanhado de um hífen, por isso a ferramenta se chama hifenização, certo, gente? E aí lá no topo do texto nós vamos clicar aqui, ó, no N maiúsculo, vou clicar antes do N maiúsculo, vou na guia inserir e vou clicar em letra capitular. O que a letra capitular vai fazer? Ela vai colocar a letra em maiúsculo e em destaque. Ela já está em maiúsculo. No caso, ela vai manter-se em maiúscula e vai se destacar das demais, que normalmente acontece em publicações do tipo jornal, revistas, livros. No início de um capítulo, normalmente existe aquela letra maiúscula no início do capítulo e normalmente essa letra é chamada de letra capitular. Então é isso que vai acontecer quando eu clicar aqui, ó, em letra capitular e escolher a opção, por exemplo, capitular. Aí tem duas opções. A capitular vai invadir aí o texto, como vocês podem ver. Ele vai criar uma margem para dentro do texto e tem a opção na margem que vai deixar essa letra maior fora, né, dessa margem interna. Então a gente tem essas duas opções. Eu vou deixar a capitular, que é a tradicional, e está pronto aí o nosso documento, tá? De forma bem fácil, simples, de forma bem fácil e simples, o nosso documento está feito. Uma outra coisa interessante que nós podemos utilizar é um recurso para podermos colocar melhor aí a imagem dentro de um arquivo, tá? De texto, como é esse caso aqui, é uma publicação de texto. É importante sempre que eu for inserir uma imagem, eu posicionar o cursor aonde essa imagem vai entrar. Então digamos que seja aqui, então eu posiciono o cursor aqui, tá? Vou colocar um exemplo de um clip art, só para a gente ilustrar, tá? Lembrando que as propriedades são basicamente iguais às de qualquer imagem de um computador. Vou carregar as imagens, vou escolher uma imagem como exemplo, pode ser essa aqui mesmo. Aqui está a imagem, tá? Como vocês podem ver. Se eu quisesse colocar essa imagem dentro do texto, é interessante usar esse recurso aqui, ó, formatar, quebra de texto automática, e dentro do quebra de texto automática eu utilizar o recurso através, tá? O que esse recurso através ele vai realizar? Ele vai fazer com que você possa arrastar e posicionar a imagem em qualquer lugar do texto. E mesmo desta forma, mesmo você colocando a imagem dentro do texto, observa que o texto sempre respeita e se adequa exatamente aonde a imagem está. Ele basicamente cria uma margem de espaço e se posiciona distante, no caso desse texto, para não atrapalhar a leitura, tá? Então ele cria basicamente uma margem aqui de espaço e o texto automaticamente se adapta a essa imagem que foi colocada, como vocês podem ver, tá? Então é um recurso muito interessante para a gente trabalhar aí no caso de imagens dentro de uma publicação de texto, tá? Então ela pode ficar em qualquer posição que automaticamente o texto ele vai se adequar, ele vai se modelar, sempre baseado aí na posição em que a imagem estiver posicionada. Então é um recurso muito interessante, que é importante que a gente também saiba utilizar quando formos trabalhar com texto juntamente com imagens em uma publicação, que é muito comum, tá, galera? E aí, não menos importante, vamos falar um pouquinho aí sobre o cabeçalho e o rodapé do nosso documento, tá? Nessa parte superior e lá no final da folha, na parte inferior, existe um espaço reservado para cabeçalho e rodapé. Nós vamos conhecê-lo agora clicando aqui no menu Inserir e começando pelo cabeçalho, tá? Cabeçalho. Aqui eu vou ter alguns modelinhos, como vocês podem ver.
Vou escolher aqui o alfabeto, um modelinho qualquer de exemplo, só para colocar um cabeçalho. E aqui eu vou digitar um cabeçalho de exemplo, tá? Aqui só como exemplo, histórias da ilha das ilhas de Salomão, só como exemplo. Então esse é o cabeçalho e vou colocar lá no final um rodapé. Então vou clicar aqui direto para ir para rodapé. E aqui em ir para rodapé eu vou utilizar um comando automático chamado número de página. Para quê? Caso essa publicação tivesse diversas páginas, automaticamente ele ia contabilizando essa numeração de páginas sem que eu precise fazer isso manualmente, tá? Então eu vou clicar lá em número de páginas, vamos escolher a opção fim da página e aí eu vou colocar a numeração no canto direito, no canto direito da folha. Eu poderia colocar no centro, no lado esquerdo, vou colocar nesse caso do lado direito da folha. E pronto, a numeração já está aqui embaixo, o cabeçalho já está aqui em cima. Observem que são espaços reservados, são espaços específicos, e quando eles são ativados, galera, o conteúdo não pode ser acessado, tá vendo? Eu não consigo digitar embaixo por enquanto. Por que eu não consigo? Porque o cabeçalho rodapé está ativo, tá? Eu só consigo voltar a digitar quando eu fechar esse cabeçalho rodapé ou dar 2 cliques para desativar esse recurso, tá? Uma coisa interessante do cabeçalho rodapé é que eu posso marcar, ele como primeira página diferente, ou seja, a primeira página vai ter um cabeçalho diferente das demais, diferentes em páginas pares ou ímpares, ou seja, cada página par vai ter um cabeçalho, cada página ímpar vai ter um outro cabeçalho, e essa opção aqui é mostrar o texto do documento quando estiver trabalhando o cabeçalho rodapé. Essa opção vem marcada só para indicar o que tem aqui no conteúdo enquanto eu faço o cabeçalho rodapé, mas ele está desativado, como disse para vocês, só volta a ser ativado quando eu fecho o cabeçalho e rodapé, como eu vou fazer agora. E aí acontece o inverso agora. Agora o cabeçalho fica desativado, o rodapé fica desativado, e agora eu posso voltar a trabalhar o meu conteúdo, como vocês podem ver, tá? Bem, galera, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Vou disponibilizar esse conteúdo de texto para vocês treinarem e praticarem, mas é interessante que vocês treinem e, se possível, também digitem novamente esse texto para que vocês possam praticar, tá bom, galera? Então é importante a prática nesse momento para você que tem essa condição e tem um computador aí com Word para praticar, tá ok? Caso não tenha o Word, mas tenha um computador, utilize o WordPad ainda que não tenha todos os recursos, principalmente para fazer a digitação nesse período. Beleza, gente? Brevemente estaremos de volta. Peço que vocês estudem, se concentrem, foquem o máximo que vocês puderem no que está sendo ensinado e coloquem em prática, tá? No dia a dia de vocês, utilizando sempre um recurso ou outro que está sendo aprendido durante as nossas aulas, para que você possa fixar mais e mais a matéria, tá bom, gente? Galera, agradeço a atenção de todos vocês, desejo a todos uma excelente semana, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima.